Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a quebra dos bancos, né? Nós vemos aí recentemente 2 bancos sendo liquidados, fechados. O Will Bank recentemente, teve o Banco Master, o mais antigo, e também tem um terceiro banco já quase indo para o mesmo buraco, que se eu não me engano é o BRB. Vamos comentar um pouquinho sobre esses 3 casos, sobre um padrão de pobreza que o sistema usa para manter nós, cidadãos, pobres e com pouco poder de escolha e compra. Eu acabei identificando isso, analisando o caso desses 3 bancos, 2 que foram já liquidados, fechados, não podem mais operar, e um que também já está quase indo para o mesmo caminho. Algumas possíveis alternativas que nós podemos ter e utilizar aí no nosso dia a dia para diminuir esse risco e impacto que tem na nossa vida, e também como além do nosso poder de escolha é afetado, o nosso poder de ir e vir também é afetado. Então, bora lá primeiro comentar aí sobre o caso desses bancos. Eu vejo que o objetivo principal do sistema financeiro é trabalhar em cima da transferência de renda, algo que nós já falamos aqui no canal, mas no assunto referente a relacionamento. Então, basicamente, você se mantém pobre enquanto você está transferindo a sua renda. Então, é exatamente por isso que ultimamente nós vimos tantos bancos abrindo fintechs financeiras, canais de investimento. É por esse motivo que o nicho financeiro ele está basicamente tão em alta nos últimos anos, basicamente para criar a vontade não só de ensinar e deixar o povo ciente sobre finanças, até porque isso é um número muito pequeno de pessoas que realmente se interessam por finanças ou têm interesse em controlar a finança pessoal dela de uma melhor forma. Mas é basicamente para criar o interesse que as pessoas continuem movimentando as suas finanças e fazendo mais dívida, né? Com promessas baratas de crédito. Então, raramente você via antigamente um banco grande dando um empréstimo para pessoas que não conseguiam prometer nada, nenhum tipo de garantia de que iria pagar ou de que teria condições mais a longo prazo de quitar esse empréstimo, esse cartão, enfim, essa dívida que ela está fazendo. E nesses últimos anos, esses novos milhares de bancos que surgiram, eles vieram totalmente o oposto dessa promessa, né? Que só em você abrir a conta aqui no banco, você já vai ter um limite de crédito, ou simplesmente receba o seu pagamento aqui que nós vamos te dar aí, sei lá, 50 mil reais de crédito, como nós temos diversas histórias aí de limites muito altos para pessoas sem esse poder real de compra, principalmente quando nós falamos sobre investimentos, porque basicamente no investimento, quando você fica movimentando esse investimento, tirando de um banco, colocando em outro e movimentando, você vai deixando pedaços do seu lucro entre esses bancos. A outra maior parte ainda de imposto, né? Até porque, por exemplo, geralmente, quanto mais tempo, dependendo do tipo de investimento, quanto mais tempo você deixa o seu investimento no banco, menor o imposto que você vai pagar. Então, se você olhar por trás das cortinas, basicamente o que esse monte de banco e instituição de pagamento e instituições financeiras estão fazendo é isso, fazendo você ficar circulando entre o seu dinheiro, dividindo o lucro entre os bancos, e o seu lucro em si, que você imagina que tem, é comido por imposto, pelo próprio sistema, quando você vai sacar esse dinheiro. Então, quando você faz lá o investimento, vai aparecer que o seu lucro foi muito grande. Só que se você for ver o lucro líquido que você tem, ele é basicamente zero e negativo, porque a inflação já comeu. Então, o primeiro ponto que eu comentei com vocês que eu consegui identificar é isso: movimentar dinheiro, manter você com a renda baixa e sem poder de compra. Automaticamente, quando você perde o seu poder de compra, você perde também o seu poder de se locomover, de livre escolha. Porque para você se locomover entre países, viajando, cidades ou
dentro de um sistema de consumo, quando você não tem o seu próprio dinheiro ou o lucro do seu investimento, você vai precisar de crédito e fazendo esse crédito você está se endividando, deixando ainda grande parte do seu salário para o próprio sistema, né? Então isso vira um loop, né? Ou a famosa corrida dos ratos. Porém, eu vejo que nesses nossos tempos, isso ficou muito mais de forma mais agressiva, de forma mais oculta para nós, né? Porque você precisa pensar muito e entender muito como que o sistema ele está agindo, que a forma dele agir mudou também. Principalmente a forma como ele come o resultado do seu suor. E aí o terceiro ponto é o porquê as viagens estão ficando mais difíceis de você, por exemplo, comprar uma passagem de avião, fazer uma viagem internacional. Isso é cada vez mais difícil, né? Porque basicamente eles estão fazendo como se somente essas pessoas do alto escalão, que têm muito poder, pudessem continuar fazendo viagens, entrando e saindo de um país e outro. Você pode ver aí questões de vistos, como é difícil para um brasileiro, por exemplo, conseguir o visto para entrar nos Estados Unidos, tem que contratar advogado em alguns casos. Em muitos casos, eles vão recusar aí 1, 2, 3 vezes a emissão do visto para liberarem. E quando você ainda chegar lá no aeroporto, correr o risco de ter que voltar para trás. Então você vê que essas coisas para o ser humano médio, principalmente o brasileiro médio mais pobre, tudo isso vai ficando muito mais difícil. Então, a estratégia basicamente é sempre buscar coisas sólidas, não ficar movimentando dinheiro de um lugar para o outro. Isso não significa que você não vai diversificar. E falando também que eu não sou nenhum tipo de consultor financeiro. Eu estou falando aqui da minha realidade e do que eu observo através desses cenários. Então, basicamente o que eu faço é isso. Procurar instituições sólidas, diversificar. Imagine pessoas que colocaram todo o patrimônio em um único banco que foi liquidado, até ela ir atrás do FGC e receber esse valor de novo. Se acontecer alguma coisa grave, ela não tem o que fazer. Outro caso pior ainda, se quebra mais um terceiro, quarto, quinto banco, como que o FGC ele vai trabalhar? Será que ele vai começar a dar calote? Tem todas essas questões. Então, quando a pessoa consegue diversificar em instituições mais sólidas e pegar ainda uma parte desse patrimônio para arriscar, por exemplo, em Bitcoin e etc., ela fica muito mais resguardada perante aí qualquer coisa que possa vir a acontecer nesse sistema, que é louco, né? Porque por mais que a gente considere uma instituição sólida, a gente nunca vai poder falar com 100% de certeza, porque nós não estamos na instituição. Nós somos simplesmente usuários que no fim acabamos ficando à mercê. Então sempre é muito bom também pegar parte desse patrimônio que você tem e deixar fora, né? E a alternativa que eu vejo é primeiramente Bitcoin, depois algum tipo de metal ou algum tipo de outro objeto que você consiga agregar lucro àquilo ali, né? Ou algum tipo de poder de troca, por exemplo, um relógio, um anel de ouro, alguma coisa assim. E algum tipo de emergência você consegue lá trocar o anel de ouro, vender e pegar um valor ali em dinheiro. Então, basicamente é isso que eu tenho para falar com vocês hoje, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar algum comentário para ajudar no engajamento e também a gente pode continuar aqui o conteúdo aí nos comentários, de compartilhar o vídeo também. Um grande abraço e até a próxima.